Dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 4. O ciclo econômico. Em uma economia, o total produzido resulta do número de horas trabalhadas e de quanto se produz em cada uma dessas horas. Assim, o crescimento de longo prazo de uma economia é determinado principalmente por fatores fundamentais, como a taxa de natalidade e a taxa de ganho de produtividade, mas também por outras mudanças na sociedade e no meio ambiente. Tais fatores geralmente mudam relativamente pouco de ano para ano, e só gradualmente de década para década. Desse modo, a taxa média de crescimento é bastante estável durante grandes períodos de tempo. Em razão da relativa estabilidade do crescimento secular subjacente, há a tentação de esperar que o desempenho das economias seja consistente de ano para ano. Contudo, vários fatores estão sujeitos à variabilidade, fazendo com que o crescimento econômico, mesmo seguindo, em média, a linha de tendência subjacente, também apresente variabilidade anual. No mundo dos negócios e nos mercados, o ciclo econômico, que principalmente no passado era também conhecido como ciclo de negócios, constitui boa parte da base da ocorrência de eventos cíclicos. Quanto mais a economia cresce, mais provável é que as empresas aumentem seus lucros e seus mercados de ações se expandam. Tocarei brevemente aqui nos fatores que influenciam os ciclos econômicos. Antes, porém, quero confessar que me voluntario sempre que discuto economia. Ou será isso uma proclamação orgulhosa? Não sou economista. Fiz cursos sobre economia como estudante de graduação e pós-graduação. Eu penso em economia. Lido com economia como um investidor profissional. E me considero, em grande parte, um homem de economia, que toma a maioria das decisões por razões lógicas, baseadas na relação entre custo e valor, risco e retorno potencial. Mas meu pensamento sobre economia fundamenta-se amplamente no senso comum e na experiência. E tenho certeza de que escreverei aqui coisas das quais muitos economistas discordarão. Claro, eles também discordam uns dos outros. O funcionamento da economia é bastante incerto e impreciso, e por isso, não à toa, ela é chamada de ciência sombria. A principal medida da produção de uma economia é o PIB, o Produto Interno Bruto, o valor total de todos os bens e serviços produzidos para a venda final em uma economia. Ele quase pode ser visto como o resultado da multiplicação do número de horas que as pessoas gastam trabalhando pelo valor da produção de cada hora. No início da minha carreira, isso era chamado de Produto Nacional Bruto, mas esse termo saiu de moda. A distinção entre os dois está em como tratar a produção de fabricantes estrangeiros que operam em um determinado país. O PIB os inclui na produção daquele país, enquanto o PNB não. As principais questões em relação à economia, com as quais a maioria das pessoas e certamente a maioria dos investidores se preocupa, são se teremos crescimento ou recessão em um determinado ano e qual a dimensão de um ou da outra. Ambos são componentes do que chamo de ciclo econômico de curto prazo. Apresentarei outras considerações em breve. Nos Estados Unidos,
Quando pensamos sobre o crescimento do PIB em um determinado ano, é comum começar com uma suposição entre 2% e 3% ou mais, e em seguida adicionar ou subtrair conforme as circunstâncias. Mas o ponto de partida para o crescimento do PIB de cada ano é invariavelmente positivo. Em 2017, por exemplo, houve muita discussão sobre a taxa de crescimento do PIB. Os otimistas pensaram que seria de quase 3%, e os pessimistas acharam que talvez não alcançasse 2%. Quase todos, porém, pensaram que seria positivo. Uma recessão é definida oficialmente quando há crescimento negativo em 2 trimestres consecutivos. E muito poucas pessoas pensavam que haveria decréscimo do PIB em 2017 ou logo depois disso. Tendências econômicas de longo prazo. Muitos investidores preocupam-se com o crescimento econômico anual, alto ou baixo, positivo ou negativo. Suas preocupações limitam-se a considerações de curto prazo. Estas são importantes, mas não são tudo. Em longo prazo, sua importância se esvai e considerações a longo prazo tornam-se mais relevantes. Como mencionei no início, a maioria dos ciclos que atraem a atenção dos investidores consiste em oscilações em torno de uma tendência secular ou central. Embora essas oscilações sejam muito importantes para as empresas e os mercados no curto prazo, as mudanças em relação à linha de tendência subjacente em si provarão ter um significado geral muito maior. As oscilações ao redor da tendência se anularão ao longo do prazo. Reconhece-se depois de causar muita exaltação ou angústia em anos individuais. Mas mudanças na tendência subjacente farão a maior diferença em nossa experiência de longo prazo. Em 2009, escrevi um memorando intitulado The Long View, entrado nesse assunto. Vou citá-lo extensivamente a partir daqui. Em primeiro lugar, escrevi uma série de tendências seculares salutares que os mercados de valores mobiliários vinham percorrendo nas décadas anteriores. Vou listá-los a seguir, mas omitirei as descrições que os acompanharam no memorando. Ambiente macro, crescimento corporativo, a mentalidade do empréstimo, popularização do investimento, psicologia do investidor. Esses elementos constituíram um forte vento de cauda por trás da economia e dos mercados nas últimas décadas e produziram uma tendência de alta secular em longo prazo. Note-se que, apesar da tendência de alta subjacente, não houve uma linha reta. Economia e mercados foram pontuados a cada poucos anos por surtos cíclicos de flutuações de curto prazo. Ciclos em torno da linha de tendência decorrentes de altos e baixos frequentes. A maioria era relativamente pequena e breve, mas nos anos 1970, a estagnação econômica se instalou. A inflação chegou a 16%, as ações perderam em média quase metade de seu valor em 2 anos. E uma capa da revista Business Week trombeteava The Death of Equities, a morte do mercado acionário, em tradução livre, 13 de agosto de 1979. Não, meus 40 anos de mercado não foram todos um mar de rosa. Na economia, desaceleração e prosperidade, recessão e recuperação alternavam-se
de tempos em tempos. Os mercados também subiram e caíram. Tais flutuações foram jogadas na conta de ciclos econômicos normais, mas também de externalidades como o embargo de petróleo em 1973 e a crise do mercado emergente em 1998. O índice Standard & Poor's 500 teve alguns poucos anos de baixa entre 1975 e 1999, mas em nenhum perdeu mais de 7,5%. No lado positivo, no entanto, 16 desses 25 anos apresentaram retornos acima de 15% e, em 7 vezes, o ganho anual ultrapassou 30%. Nos Estados Unidos, a despeito dos altos e baixos, os investidores lucraram. O investimento passou a ser uma atividade nacional e Warren Buffett tornou-se um dos homens mais ricos do país, comprando ações ordinárias e companhias inteiras. Uma série tendencial geral de alta estava em andamento, atingindo seu apogeu em 2007. Até meados de 2007, meus 39 anos de experiência como gerente de recursos financeiros ficaram limitados à questão do longo prazo. Talvez o que parecia ser uma tendência de alta de longo prazo subjacente devesse ter sido vista como a parte positiva de um ciclo de longo prazo que incorpora quedas, assim como altas. Somente tomando certa distância pode-se avaliar as proporções totais. O principal ponto que quero discutir aqui é minha convicção de que existem ciclos na tendência de longo prazo, não apenas ciclos de curto prazo, e que vivemos a fase positiva de um grande ciclo. Antes de avançar para uma discussão sobre ciclos econômicos de curto prazo, preocupação da maioria dos investidores, dedicarei mais tempo ao longo prazo, os fatores que o modelam e as perspectivas atuais para ele. Depois disso, discorrerei sobre o ciclo econômico de curto prazo. Já mencionei que um dos principais determinantes da produção econômica de cada ano é o número de horas trabalhadas. Por sua vez, o fator mais fundamental subjacente ao aumento das horas trabalhadas é o crescimento populacional. O crescimento da população significa que há mais pessoas trabalhando a cada ano para fabricar e vender produtos, e também mais pessoas para comprar e consumir, incentivando a produção. Mais produção equivale a mais PIB. Se a população está crescendo, as horas trabalhadas tendem a aumentar, e o PIB também. Assim, nascimentos são uma das principais razões para a presunção usual de que o crescimento econômico será positivo. Por outro lado, se a população está encolhendo, o crescimento positivo do PIB enfrenta um fator contrário. A população não cresce muito de ano para ano. O número de pessoas em idade fértil não muda muito no curto prazo, nem sua tendência a ter filhos. Contudo, ao longo de décadas ou mais, elas se alteram, provocando em longo prazo mudanças na população. Que fatores ou eventos podem modificar a taxa de natalidade de uma nação? O número médio de filhos que cada casal tem. Regras, por exemplo, a longeva política de um filho da China, que foi recentemente revisada. Guerras, como a Segunda Guerra Mundial, durante a qual caiu a taxa de nascimentos e que, ao ser encerrada, originou um movimento oposto chamado Baby Boom. Condições econômicas que, entre outras coisas,
influenciam os sentimentos das pessoas sobre poderem ter filhos. Costumes sociais, como a recente tendência de jovens norte-americanos de retardar a formação de uma família. As mudanças nas taxas de natalidade geralmente ocorrem ao longo de grandes períodos de tempo. Quando fazem, anos se passam até se refletirem no crescimento do PIB. Vejamos, por exemplo, a política de filho único da China, que estava em vigor há muito tempo e, em certo dia de 2015, foi declarada extinta. Com isso, embora as pessoas que já tinham um filho certamente tenham ficado ocupadas produzindo outro naquele novo dia, seria necessários quase 20 anos para que o segundo filho se tornasse um trabalhador e pudesse contribuir para a produção econômica da China. Assim, o resultado final é que as mudanças ano a ano do PIB provavelmente não serão atribuídas significativamente a mudanças na taxa de natalidade. Outro elemento principal na equação do PIB, o valor da produção ocorrida em cada hora de trabalho, é determinado pela produtividade. Alterações na produtividade são um fator determinante nas mudanças no crescimento do PIB em termos de longo prazo. Qualquer que seja a taxa de crescimento populacional, o PIB crescerá mais rapidamente caso a produtividade aumente, ou diminuirá se ela estiver em declínio. Matematicamente, olhando a questão em termos de derivativos, a taxa de crescimento do PIB acelerará se a taxa de ganho de produtividade aumentar e desacelerará se cair. Tal como se dá com a taxa de natalidade, mudanças na produtividade acontecem em graus modestos e de modo gradual, e exigem longos períodos para vigir. Elas se originam principalmente de avanços no processo produtivo. Os primeiros grandes avanços ocorreram durante a Revolução Industrial, aproximadamente entre 1760 e 1830, quando o trabalho humano foi substituído por máquinas movidas a vapor de água, e quando grandes fábricas substituíram o trabalho que era feito com menos eficiência em pequenas lojas e em casa. O segundo grande ganho ocorreu no final do século XIX e início do século XX, época na qual a eletricidade e os automóveis tomaram lugar de forma mais antigas e menos eficientes de energia e transporte. A terceira grande mudança ocorreu na segunda metade do século XX, quando computadores e outras formas de controle automatizado começaram a assumir a orientação de máquinas, tarefa que antes cabia aos seres humanos. E é claro, a quarta onda está em andamento agora, na era da informação, já que os enormes progressos na aquisição, armazenamento e aplicação de informações e atividades como metadados e inteligência artificial estão permitindo realizar tarefas jamais sonhadas no passado. Convém lembrar que cada uma dessas mudanças ocorreu gradualmente, ao longo de décadas. Cada uma representou uma enorme diferença no PIB, mas, mesmo assim, não houve grandes acelerações e desacelerações de ano para ano. A taxa de ganho de produtividade tende a permanecer relativamente estável durante anos, e certamente os ciclos de curto prazo e recessão e recuperação econômica não são atribuídos à mudança nela. Sem dúvida, as tendências em horas trabalhadas e em produção por hora se combinam para determinar tendências de longo prazo na produção nacional. Quais fatores, porém,
ocasionam mudanças naquelas duas tendências. A seguir, uma lista indicativa parcial. Movimentos demográficos. A migração de milhões de chineses de fazendas para a cidade é um exemplo do que estou falando aqui. Ao aumentar a disponibilidade de trabalhadores, essa migração representou um importante papel no posicionamento da China como um local de fabricação de baixo custo e está contribuindo para a expansão da classe consumidora chinesa. Outro exemplo é a imigração da América Latina para os Estados Unidos. Neste país, como em outras nações desenvolvidas, a taxa de natalidade está em declínio e a imigração continua vinda do sul da fronteira, em parte ilegal, toma o lugar dos nascimentos na expansão do suprimento de mão de obra produtiva e do nível de consumo dos Estados Unidos da América. Elementos determinantes da produção. O número de horas trabalhadas pode diferir do número de pessoas que trabalham e, com certeza, do número de interessados em trabalhar. Participação da força do trabalho significa a porcentagem de pessoas em idade ativa que estão empregadas ou procurando trabalho. O aumento ou diminuição da taxa de desemprego. A porcentagem de pessoas que participam da força de trabalho que não tem emprego. Se dá resposta a mudanças no gasto de consumidores e empresas, e, portanto, a mudanças na demanda por bens e na necessidade de os trabalhadores produzirem bens. O número de horas trabalhadas por cada indivíduo com um emprego varia conforme as condições econômicas. As empresas diminuem os turnos quando a demanda por bens é baixa e autorizam horas extras quando a demanda é alta, até que a demanda seja forte o suficiente para exigir mais contratações ou outro turno. Aspiração. O motivo do lucro e o desejo de viver melhor estão entre as forças que levam os trabalhadores e, consequentemente, as sociedades a trabalhar e produzir mais. Pode ser tentador pensar nessas coisas como universais, mas elas não são. Por exemplo, a margem de lucro foi praticamente excluída do sistema econômico no regime soviético, e a disposição de trabalhar mais é limitada em outras economias. Na Europa, observei funcionários de bancos locais baterem o ponto não para provar que haviam trabalhado até às 17 horas, como nos Estados Unidos, mas sim que haviam saído e, portanto, não tinham excedido a jornada semanal de 35 horas. Educação. A deterioração da educação pública nos Estados Unidos da América provavelmente implicará negativamente, em algum momento no futuro, a capacidade dos trabalhadores de contribuir para a economia, bem como em sua condição de obter rendas substanciais com as quais consumir. Essas tendências negativas tendem a contrabalançar os efeitos positivos da entrada de imigrantes. Tecnologia. A inovação, que traz consigo novas empresas, também provoca a extinção de outras mais antigas. Nesse processo, empregos são criados e outros eliminados. Em suma, isso se constitui em um hiperexemplo da natureza darwiniana, da evolução econômica. Gera vencedores e perdedores. Novas tecnologias ultrapassam o esforço humano, assim como as tecnologias antigas, mas não são, de forma alguma, seguras, pois também podem ser, como se diz hoje em dia, descontinuadas. A tecnologia simboliza o padrão de ascensão e queda, vida e morte, e renascimento. Automação. A substituição do trabalho humano por máquinas é um elemento que
desperta particular interesse. Por um lado, a automação pode ser vista como fator positivo com relação ao ciclo econômico, uma vez que aumenta a produtividade ou a quantidade de produção por hora de trabalho. A mecanização da agricultura, por exemplo, permitiu que muito menos agricultores produzissem muito mais alimentos a um custo muito menor. Mas, por outro lado, a automação diminui as horas de trabalho destinadas à produção. Fábricas que há 30 anos poderiam ter 100 operários são hoje operadas por poucos trabalhadores. Assim, o efeito líquido da automação sobre o PIB pode ser neutro ou positivo. Entretanto, diante de sua capacidade de eliminar empregos, a automação pode ter o efeito de reduzir o emprego e, portanto, a renda e, em decorrência, o consumo. Globalização. A integração das nações na economia mundial pode aumentar a produção econômica do planeta, em parte devido aos benefícios da especialização, ou talvez não, deixando-a em um exercício de soma zero ou soma negativa. Mas percebe-se com nitidez que a globalização pode ter efeitos de caráter diferencial nas economias de cada nação e gerar vencedores e perdedores dentro de cada uma. O aumento maciço do número de operários de fábrica descrito antes certamente acelerou o crescimento econômico da China nos últimos 30 anos, ao possibilitar a esse país se tornar um importante exportador mundial. No entanto, essa mesma tendência fez com que as nações desenvolvidas adquirissem da China muitos bens que poderiam ter produzidos por conta própria, reduzindo assim seu próprio PIB. Os alguns milhões de empregos da indústria manufatureira norte-americana, que se estima terem sido perdidos para a China desde 2000, certamente fizeram com que o crescimento econômico dos Estados Unidos fosse mais baixo do que teria sido, embora, para estimar o impacto total na economia dos Estados Unidos da América, se deva levar em conta o benefício de importar produtos chineses baratos. Os Estados Unidos da América foram abençoados com uma infraestrutura intacta, vinda da Segunda Guerra Mundial. E ela se beneficiou enormemente do baby boom nos nascimentos do pós-guerra, gerando um aumento substancial no crescimento econômico. Os produtos norte-americanos eram, em geral, os melhores do mundo, e as corporações norte-americanas um grande sucesso. No mundo ainda a ser globalizado, os trabalhadores norte-americanos podiam continuar sendo os mais bem pagos ao abrigo da concorrência de bens produzidos de forma mais barata em outros lugares. O aprimoramento das técnicas de gerenciamento e o rápido aumento da produtividade colaboraram para isso. Assim, o crescimento econômico secular nos Estados Unidos da América foi rápido, contribuindo para a demanda por consumo, criando, desse modo, um círculo virtuoso do qual muitos se beneficiaram. A continuidade disso, porém, não era algo com o que se poderia contar. Mais recentemente, o crescimento econômico parece ter diminuído nos Estados Unidos, assim como em outros lugares. A pergunta é: será esta uma mudança cíclica de curto prazo em relação à tendência subjacente de longo prazo? Ou uma mudança na própria tendência de longo prazo? Muitos anos se passarão até que saibamos a resposta. Mas surgiu uma escola de pensamento
que admite uma estagnação secular, isto é, um retardamento fundamental da tendência de longo prazo. Os avanços na população e na produtividade declinaram nos Estados Unidos da América, tal como em outros países desenvolvidos. Combinados, esses dois fatores sugerem que o PIB crescerá mais lentamente nos Estados Unidos da América nos próximos anos do que nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Postula-se que os principais ganhos de produtividade do passado recente não serão replicados no futuro. Além disso, a disponibilidade de mão de obra muito mais barata em outros países torna improvável que os Estados Unidos da América possam produzir a um custo competitivo os bens manufaturados de que necessita. São evidentes as implicações negativas disso em termos de possibilidades de emprego entre norte-americanos menos qualificados e com menos escolaridade, desigualdade de renda e padrões de vida em relação às pessoas em outros países. Essas questões, evidentemente, desempenharão um papel óbvio na eleição presidencial de 2016. Mudanças no crescimento populacional e da produtividade podem exigir décadas para se tornarem manifestas, mas claramente podem afetar as taxas de crescimento econômico dos países. No século XX, os Estados Unidos da América ultrapassaram a Europa como potência econômica. O Japão parecia ter chegado aos anos 1970 e 1980, ameaçando dominar o mundo, mas esse ímpeto refluiu no final dos anos 1980, quando passou a ter níveis de crescimento insignificantes. Os mercados emergentes, e especialmente a China, foram o local de rápido crescimento nas últimas décadas. E embora seu crescimento seja mais lento no momento, eles podem superar o mundo desenvolvido nas próximas dezenas de anos. A Índia possui recursos humanos que podem torná-la uma economia de crescimento rápido, se puder aumentar sua eficiência e reduzir a corrupção. E nações fronteiriças como Nigéria e Bangladesh estão atrás das nações emergentes, esperando chegar sua vez como países de crescimento rápido. As sociedades se expandem e declinam, e aceleram e desaceleram em termos de crescimento econômico, umas em relação às outras. Essa tendência subjacente no crescimento segue claramente um ciclo de longo prazo. Não obstante, os altos e baixos de curto prazo em torno deles sejam mais discerníveis e, portanto, mais facilmente discutidos. Ciclos econômicos de curto prazo. Como mencionei anteriormente, quem elabora previsões econômicas e quem as utiliza estão geralmente preocupados com a taxa de crescimento do PIB nos próximos 1 ou 2 anos. Em outras palavras, a preocupação deles é com a taxa de crescimento relativa à oscilação ascendente do ciclo econômico de curto prazo e sua duração, bem como se ela ficará negativa por 2 trimestres consecutivos, configurando assim uma recessão. Essas coisas representam flutuações de curto prazo em torno da tendência de crescimento de longo prazo, como ilustrado algumas páginas atrás. Como os fatores que produzem a tendência de longo prazo pouco se alteram de trimestre para trimestre e de ano para ano, por que as mudanças de curto prazo são motivo de grande preocupação? Na verdade, por que
elas deveriam ocorrer? Porque não há apenas crescimento na taxa média, digamos 2% a cada ano. Tais questões oferecem uma boa oportunidade para apresentar algum dos protagonistas deste livro, processos de psicologia, emoção e tomada de decisão. Nascimentos e produtividade geralmente tendem a ser vistos como variáveis independentes e quase mecânicas. Nascimentos resultam da procriação, cujas razões e níveis em que ocorre normalmente são bastante constantes ao longo do tempo. Da mesma forma, a taxa de mudança no índice de produtividade na produção por unidade de trabalho é vista como sendo prescrita principalmente pelos avanços tecnológicos e por sua disseminação. Dito de outra forma, ainda que as economias sejam compostas de pessoas, o nível de crescimento econômico não é considerado um reflexo relevante dos altos e baixos dessas pessoas. Mas, na verdade, é. Embora a tendência de longo prazo estabeleça a taxa de crescimento econômico potencial, o nível real do PIB de cada ano variará em relação àquilo que a tendência determina, em grande parte em virtude do envolvimento das pessoas. A taxa de natalidade pode determinar as tendências de longo prazo no número de horas trabalhadas, mas outros fatores podem introduzir variações no curto prazo. A vontade de trabalhar não é constante. Pode haver ocasiões em que as pessoas se sintam desestimuladas pelas condições reinantes a buscar um lugar na força de trabalho, como mencionado anteriormente, e também quando eventos mundiais alteram o padrão de consumo. O exemplo mais óbvio é a capacidade de provocar medo que certos acontecimentos de ordem mundial têm, algo que desencoraja a atividade econômica. A crise das hipotecas de alto risco, subprime, e o colapso das instituições financeiras, cujo ápice se deu com a falência do Lehman Brothers em setembro de 2008, desencorajaram os consumidores a comprar, os investidores a fornecer capital e as empresas a construir fábricas e expandir sua força de trabalho. Tais desarranjos ocorreram até mesmo entre pessoas que não perderam empregos, sofreram execuções hipotecárias ou viram seus portfólios perderem valor. Esses eventos afetaram rapidamente a economia global, e o resultado foi uma grave recessão, que durou de dezembro de 2007 a junho de 2009. Se o número de trabalhadores empregados e o montante de sua remuneração forem relativamente constantes, podemos esperar a mesma constância da quantia gasta em consumo. Mas não é isso que ocorre. Os gastos flutuam mais do que o emprego e os ganhos por causa da variação de algo chamado propensão marginal a consumir. De cada unidade monetária adicional ganha, ela determina a porcentagem que irá para o consumo. Como essa propensão é variável no curto prazo, o consumo pode variar independentemente da renda. As pessoas podem optar por gastar em consumo uma porcentagem maior do que ganham porque as manchetes diárias são favoráveis, elas acreditam que os resultados das eleições são um presságio de uma economia mais forte, renda mais alta ou impostos mais baixos. O acesso ao crédito para o consumidor ficou mais fácil. A valorização de seu patrimônio faz com que se sintam em melhor condição financeira.
o time delas venceu a final do campeonato? O quarto desses fatores, o chamado efeito riqueza, é particularmente digno de nota. É improvável que os proprietários de ativos financeiros ou imobiliários a. financiem o consumo vendendo suas ações ou residências e b. reconheçam que os ganhos nos preços dos ativos podem ser efêmeros e, portanto, não são um bom motivo para alterar o padrão de gastos. No entanto, a valorização dos ativos tende a levá-los a gastar mais. Esse fenômeno demonstra a contribuição da psicologia no comportamento e do comportamento na variação econômica de curto prazo. Nesse sentido, é particularmente importante observar até que ponto as expectativas econômicas podem ser uma espécie de profecias autorrealizáveis. Se as pessoas e empresas acreditarem que o futuro será bom, gastarão mais e investirão mais, e o futuro será bom. O oposto também é verdadeiro. Acredito que a maioria das empresas tenha concluído que a crise de 2008 não seria seguida por uma recuperação em forma de V, como fora a regra nas últimas recessões. Assim, elas se recusaram a expandir fábricas ou forças de trabalho, e a recuperação resultante foi modesta e gradual nos Estados Unidos da América, e ainda mais anêmica em outros lugares. Outra razão para a variação de curto prazo diz respeito aos estoques. As empresas podem superestimar a demanda por seus produtos em um determinado período e, dessa maneira, aumentar a produção acima daquilo que são capazes de vender. Ou podem manter a produção constante, mas encontram lá na frente uma demanda surpreendentemente fraca. Em ambos os casos, mais bens serão produzidos do que vendidos. O excesso será adicionado aos estoques. Isso, por sua vez, provavelmente fará com que a produção em períodos subsequentes seja ajustada para baixo, até que os estoques atinjam os níveis desejados. Dessa forma, adições e reduções nos estoques frequentemente levam a altos e baixos de curto prazo na produção econômica. Esses são apenas alguns exemplos dos fatores que podem levar a produção de uma economia a variar em um dado trimestre ou em relação ao crescimento do produto potencial, que a taxa de natalidade e os ganhos de produtividade podem sugerir. Tais fatores não são mecânicos ou confiáveis por natureza. Muitos deles derivam do comportamento humano, portanto, são incertos e imprevisíveis. Isso me leva a dizer algo mais sobre previsões econômicas. Muitos investidores baseiam suas ações em previsões que eles mesmos fazem ou obtêm de economistas, bancos ou da mídia. E digo mais, duvido que muitas dessas previsões contenham informações que possam agregar valor e levar ao sucesso do investimento. Para uma discussão mais extensa sobre o que não sabemos, ver o capítulo 14 de The Most Important Thing. Eis como vejo essas questões. Ao investir, é fácil obter um desempenho igual ao do investidor médio ou uma referência de mercado. Como é fácil estar na média, o sucesso real do investimento deve consistir em superar os demais investidores e as médias. Ter êxito ao investir é, em grande parte, um conceito relativo, medido com base no desempenho relativo. Simplesmente estar certo sobre um evento vindouro não é suficiente para garantir um desempenho relativo superior se todos tiverem a mesma opinião.
Como resultado, todos estão igualmente certos. Assim, para obter sucesso, não basta estar certo, mas, sim, estar mais certo do que os outros. De modo similar, ninguém precisa estar certo para ter sucesso. Basta estar menos errado do que os outros. O sucesso não vem de uma previsão correta, mas de uma previsão superior. Essas previsões podem ser obtidas? Em sua maioria, as previsões econômicas decorrem de extrapolações da situação corrente e tendências de longo prazo. Como a economia geralmente não se afasta muito desses níveis e tendências, a maioria das previsões assim elaboradas está correta. Porém, essas previsões provavelmente serão compartilhadas, já estando refletidas nos preços de mercado dos ativos. Portanto, não são geradoras de desempenho superior, ainda que sejam confirmadas. Veja como se expressou Milton Friedman, economista ganhador do Prêmio Nobel. Todas essas pessoas veem os mesmos dados, leem o mesmo material e passam o tempo tentando adivinhar o que o outro vai dizer. As previsões deles sempre estarão razoavelmente certas, quase nunca serão de muita utilidade. Previsões potencialmente valiosas são aquelas que indicam corretamente o desvio das tendências de longo prazo de dois níveis recentes. Caso alguém faça uma previsão em não conformidade com uma extrapolação e ela se revele correta, o resultado provavelmente pegará de surpresa os outros participantes do mercado. Em decorrência, todos se esforçam para ajustar seus acervos, mas o ganho provavelmente será daqueles que previram acertadamente. Há apenas um problema. Uma vez que grandes desvios da tendência ocorrem com pouca frequência, são difíceis de prever certeiramente. A maioria das previsões de não extrapolação não convencionais é incorreta. E qualquer pessoa que invista com base nelas costuma ter uma performance abaixo da média. Então, eis as possibilidades que vejo em relação às previsões econômicas. A maioria das previsões econômicas é apenas extrapolação. Extrapolações são geralmente corretas, mas não valiosas. Previsões não convencionais de desvio significativo da tendência seriam muito valiosas se estivessem corretas, mas geralmente não estão. Assim, a maioria das previsões de desvio da tendência é incorreta e também não é valiosa. Algumas previsões de desvios significativos revelam-se corretas e valiosas, e seus autores são valorizados por sua perspicácia. Mas é difícil saber com antecedência quais serão as mais certeiras. Como a média geral de tiros na mosca em relação a elas é baixa, as previsões não convencionais, em última análise, não podem ser consideradas valiosas. Há meteorologistas que ficaram famosos por uma única chamada correta dramática, mas a maioria de suas previsões não valeu a pena seguir. Tomadas em conjunto, essas três conclusões sobre previsão econômica não são muito animadoras. Desse modo, não surpreende que John Kenneth Galbraith tenha dito que temos duas classes de pessoas que fazem previsões: aquelas que não sabem e aquelas que não sabem que não sabem. É difícil prever mudanças seculares nos ciclos econômicos de longo prazo, bem como avaliar com exatidão
as previsões de tais mudanças. Os altos e baixos dos ciclos econômicos de curto prazo também não são nada fáceis para qualquer pessoa prever consistentemente melhor que outros. Agir com base em previsões econômicas é tentador, especialmente porque a recompensa por aquelas que estejam corretas, teoricamente, poderia ser alta. Mas a dificuldade de poder fazê-lo de forma correta e consistente não deve ser subestimada. A seguir, o que eu acredito ser o resultado final dos ciclos econômicos. Em uma economia, o total produzido resulta do número de horas trabalhadas e de quanto se produz em cada uma dessas horas. Assim, o crescimento de longo prazo de uma economia é determinado principalmente por fatores fundamentais, como a taxa de natalidade e a taxa de ganho de produtividade, mas também por outras mudanças na sociedade e no meio ambiente. Tais fatores geralmente mudam relativamente pouco de ano para ano, e só gradualmente de década para década. Desse modo, a taxa média de crescimento é bastante estável durante grandes períodos de tempo. Apenas nos períodos de tempo ainda mais longos, a taxa de crescimento secular de uma economia acelera ou desacelera significativamente. E isso acontece. Em razão da relativa estabilidade do crescimento secular subjacente, há a tentação de esperar que o desempenho das economias seja consistente de ano para ano. Contudo, vários fatores estão sujeitos à variabilidade, fazendo com que o crescimento econômico, mesmo seguindo, em média, a linha de tendência subjacente, também apresente variabilidade anual. Esses fatores talvez possam ser vistos da seguinte forma. Endógenos. O desempenho econômico anual pode ser influenciado pela variação nas decisões tomadas pelas unidades econômicas, para os consumidores gastarem ou pouparem, por exemplo, ou para as empresas expandirem ou contratarem para aumentar os estoques, mediante o aumento de produção, ou diminuir os estoques, reduzindo a produção em relação a que poderia ter sido sob outras circunstâncias. Não é incomum que essas decisões sejam influenciadas pelo estado de espírito dos atores econômicos, como consumidores ou gerentes de empresa. Exógenos. O desempenho anual também pode ser influenciado por eventos provocados pelo homem e que não são estritamente econômicos, como a eclosão de guerras, decisões do governo que alteram as taxas de impostos ou para ajustar as barreiras comerciais, ou mudanças causadas por cartéis no preço de commodities, eventos naturais que ocorrem sem o envolvimento de pessoas, como secas, furacões e terremotos. O crescimento econômico de longo prazo é estável por longos períodos de tempo, mas sujeito a mudanças de acordo com ciclos de longo prazo. O crescimento econômico de curto prazo segue, em média, a tendência de longo prazo, mas oscila em torno da tendência geral de ano para ano. As pessoas se esforçam para prever a variação anual como fonte de lucro potencial de investimento. E estão perto da verdade na maior parte do tempo. Poucas entre elas, entretanto, fazem isto corretamente e de forma consistente. Poucas fazem isso muito melhor do que todos os demais, e poucos preveem corretamente
os principais desvios da tendência. Eu sempre acho, e milagrosamente acontece, que quando estou prestes a concluir algo que estou escrevendo, o exemplo perfeito aparece na vida real ou em algo que leio. Sim, quando estava completando o primeiro rascunho deste capítulo, em 23 de junho de 2016, surgiu a notícia de que a maioria dos eleitores no Reino Unido tinha escolhido deixar a União Europeia. Essa decisão foi, de um modo geral, inesperada. A libra esterlina e o mercado acionário de Londres haviam se apreciado nos dias que antecederam a votação. E nas casas de apostas de Londres, as chances eram as de que o Brexit fosse rejeitado. Foi demais da conta prever isso. O Brexit pode ter ramificações significativas, econômicas, sociais e políticas, para o Reino Unido e a Europa, mas também para o resto do mundo. O impacto negativo na psique dos consumidores, investidores ou empresários pode causar um abrandamento do crescimento econômico em curto prazo. As barreiras comerciais podem ser aumentadas e a eficiência global reduzida. Além disso, há uma chance de que esse evento e outros, como a possível saída da Escócia e da Irlanda do Norte do Reino Unido, altere o crescimento de longo prazo para as nações diretamente envolvidas e, possivelmente, para outras. Daqui a 50 anos, o Brexit pode ser citado como responsável pela mudança da trajetória de crescimento de grande parte da economia mundial e, portanto, de toda ela, e como tendo contribuído para um redirecionamento do ciclo de longo prazo. Há, por certo, uma boa chance de que o ambiente econômico seja diferente nos próximos anos, em relação ao que teria sido se o Brexit tivesse sido rejeitado. Ou seja, que esse evento cause uma reviravolta no ciclo econômico de longo prazo da Grã-Bretanha. Nós simplesmente não podemos ter certeza de como, até que ponto ou quais serão os efeitos indiretos em outras economias.